campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso amado, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os irmãos, trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, sempre dando uma curtidinha no nosso trabalho. Hoje, amados, nós vamos iniciar o capítulo 17, Doutrinação. Lembrando que o capítulo 16, com o título Incorporação, o trabalho da nossa médium Otávia, pelo espírito Dionísio, que na segunda parte houve o trabalho e que a maioria dos companheiros da casa espírita, dos filhos, não acreditavam ser o Dionísio, Só a esposa e alguns que sentiram a presença dele, os outros ficaram duvidando, e ainda criticando, Então foi uma grande lição, o capítulo 16, da incorporação. Então vamos lá, hoje na doutrinação, capítulo 17. Terminava os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudo evangélico, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa que expôs sem rebolsos as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Ó, meu amigo, até hoje permaneço em luta com meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora com a sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação de um serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe, angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboraram na oficina de trabalhos espirituais. Hoje conheço a sua atuação de orientador e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Sempre a mãezinha preocupada, Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu com um gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez a conduzi à situação de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexpressível tédio na posição de desequilíbrio, e vezes diversas tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu uma ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito venho sofrendo por esse pobre filho desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reentregá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Coisa querida, Também 10 anos ela está lutando, para ver se modifica a situação. Em seguida, fixando o mentor com estranho brilho nos olhos, implorou. Ó, Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto. E confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Compreendo, exclamou o interlocutor, comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminosos desvio, então será fácil ajudar o espírito.
recolocando a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros o encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação é ambiente dos encarnados daqui? Semelhante medida é uma imposição do trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor, não é um recurso imprescindível. Desculpe. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal. No setor de iluminação dos transviados, os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação, conto com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos das zonas de sensação, na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível, mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Olha só, viu? Muito interessante, né? O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Vejam que interessante. O doutrinador fala e fala para si mesmo, se doutrinando, claro, né? Muito interessante, né? Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Eu achei muito interessante essa frase. De muita força para nós, de muito esclarecimento, né? Porque a gente só pode falar para o outro aquilo que a gente aplica na gente, né, meus amados? Senão não seríamos reais, né? Então vejam que coisa bem abençoada, né? Que o primeiro a ouvir somos nós mesmos, né? O nosso ouvidinho está aqui bem pertinho da boca. Muito bom. Vamos lá, está bem interessante. Satisfeito com as ilustrações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que me permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Será justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Olha a pergunta do André, né? O orientador, contudo, veio ao encontro das minhas interrogações, explicando a de cada amiga que nos visitou e uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Olha só, ele foi sacerdote. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios da alma que receberam tarefas da natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao serviço literal dos ensinamentos da fé. Os desvios também, né? Recebe os títulos sacerdotais como médico sem amor ao trabalho de curar, ou como advogado sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estima os interesses imediatos, requisitando as honrarias humanas, e terminada a existência transitória, se encontra em dolorosos fracassos de consciência,
Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem que, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lastimável, que os converte em gênios das sombras. Nesse particular, acentuou o interlocutor, modificando a inflexão de voz, devemos reconhecer que semelhante condições nesse lado da vida é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de a cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho da elevação moral. Lembram do livro Libertação, do Gregório? Toda aquela trajetória, né? A gente já teve um grande exemplo naquele livro, né? Vamos continuar. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição da vantagem convencional na crosta, pretende resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras. Novamente essa frase, né? A lei que manda conceder a cada um segundo suas obras. Não importa o que ele foi, né? Importa foi o sentimento, a conduta reta, né? Muito claro isso. Não raro agrava a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem inúmeras companhias da mesma espécie. Os afins se encontram, né? Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. E o Mestre não é para ser adorado, o Mestre é para ser vivido. A gente sabe disso, né? Viver o Evangelho do nosso Mestre. Cerram os olhos e ouvidos ao sacrifício apostólico. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programa absurdo de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo divino do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos, reverenciando a estátua de Júpiter. Vamos ler aqui: Deus supremo da mitologia romana, Senhor dos céus e da terra e de outros deuses. Corresponde a Zeus na mitologia grega. Tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas esquece o coração humano, menosprezam o espírito da humanidade, ignora as aflições do povo a quem forem mandados servir. E cego aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Alexandre, nesse ponto das elucidações, como se for a chamada meditação mais profunda, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para esses, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, com as quais temos que lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal é a expressão diabólica, encontra o início na esfera interior das nossas próprias almas.
O céu e o inferno estão dentro de nós, né, meus amados? A gente sabe disso. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou. Você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenha um padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo às sugestões do orgulho, experimentam grandes dificuldades para ambientar a corrigenda em si mesmo. Preciso edificar maior patrimônio de humildade antes de levar a efeito a restauração imprescindível. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: se, porém, o erro voluntário pertence ao sacerdote, num caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros. Através de muitíssimos anos, mas no processo sob observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum, se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto, obrigou a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e indiretamente colaborou para que seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Interpretando suas tendências para a filosofia edificante, a conta de vocação sacerdotal impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que ele delustrou com vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão. Em vista da crosta da insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Claro, né? Ele fez uma coisa contra a vontade, né? Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas se o filho foi conduzido a situação difícil para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas arguições e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isso dizer isenção de culpa. Caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos, por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro quando o filho infeliz espiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marino para auxílio espiritual. Constitui-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, soube que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia novas sugestões por intermédio de novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, seguia atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando além da morte as mesmas ideias
de menor esforço no campo da edificação religiosa. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e as bem-aventuranças. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente: não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares, como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária. Os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. Olha que coisa bem linda. E é isso aí, aquele que foi sacerdote, né, trabalhou com o evangelho do Cristo, porque se desviou, porque não aplicou para si, né? Ele aplicou para os outros. E isso também pode acontecer com os espíritas. Aplicar a doutrina para os outros e não colocá-la dentro de si. Então, nós temos que ter bastante cuidado, né? Que esses livros dessa série, né, nos traz grandes lições. Na próxima vez, né, a doutrinação, nós vamos ver o que vai acontecer com o Marinho, né? Então, ficamos aqui. Agradeço a paciência de me ouvir mais uma vez e que Deus, né, nos anime sempre e que a gente tenha consciência da nossa tarefa como sacerdotes da doutrina, que não tem nenhum sacerdote na nossa doutrina, mas é o mesmo fator, a gente conhece o Cristo, né, nosso guia e modelo, trabalhamos para o Cristo e podemos também nos desviar do caminho, então temos que estar com os olhos atentos. Muito obrigada, continue acessando o nosso canal, assistindo nossos trabalhos, sempre dando uma curtida, e que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos abençoe sempre. Até a próxima, meus amados. Um grande abraço. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site